E hoje então nós vamos conversar sobre esse tema que está aí, o filho pródigo, que mundialmente, em todas as religiões cristãs, é uma das parábolas mais comentadas. Ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. É interessante esse capítulo porque o capítulo ele é composto só de parábolas. São 3 parábolas que Jesus conta para explicar aos fariseus e às pessoas porque ele convive com as chamadas pessoas de má vida, os publicanos, as prostitutas, os doentes. Os fariseus sempre estavam muito incomodados com essa situação. Se era o Messias, se era o libertador, se era o Salvador, por que então conviver com esse tipo de gente? E para dizer que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, ele conta aqui, dentre outras passagens, essas 3 parábolas constituem na verdade, uma única parábola, um propósito de ensinamento, que são as parábolas dos perdidos. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que certamente todos nós conhecemos. A segunda é da dracma perdida. E a terceira é exatamente esta parábola do filho pródigo. As 2 primeiras parábolas têm a ver com as coisas, com os bens. Tipicamente, a parábola da ovelha perdida. A ovelha é um bem, é um patrimônio. E lá, nessa parábola da ovelha perdida, Jesus se refere a 99 ovelhas e uma ovelha que se perde. Na dracma perdida, ele se refere a 10 moedas e uma que se perde. A proporção é de 1%. Mas quando ele vai contar a parábola do filho pródigo, ele vai se referir a 2 filhos. E um se perde. E um de 2 é 50%, é metade. Então essa parábola acabou conquistando um estudo maior, uma preocupação maior. E se as outras parábolas se referem a uma ovelha, que é um animal, a moeda, que é dinheiro, a parábola do filho pródigo tem a ver com nós, seres humanos, os espíritos. Por isso que ela é bastante relevante, por isso que ela merece de nós um cuidado, uma reflexão. E quando preparei esta palestra, esse estudo, nós tivemos a oportunidade de estudar não só alguns companheiros espíritas que escreveram, falaram sobre ela, mas também alguns companheiros evangélicos, que eles são muito dados a estudar o Novo Testamento. Nós queremos partilhar com vocês as nossas reflexões, para vocês nos ajudarem também a pensar melhor sobre isso. Então nós vamos aqui versículo por versículo, para a gente tentar entender melhor. Certo homem tinha 2 filhos. O homem aqui é Deus, Criador de todos nós, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas que existem no universo. E Jesus vai dizer que o homem tinha 2 filhos. Por que ele não disse que o homem tinha um filho que se perdeu? Por que ele não disse que tinha 3, 4 filhos e um deles se perdeu? Então nós podemos imaginar aqui que talvez Jesus quisesse dizer sobre a grande dualidade que nós encontramos na nossa vida: o bem e o mal, a sombra e a luz. São questões que estão vinculadas a nós individualmente, mas que também estão ligadas à humanidade como um todo, porque a humanidade é o conjunto das nossas individualidades. Então o bem e o mal estão em nós, a sombra e a luz estão em nós, e estão, de uma maneira geral, em toda a humanidade.
Quando nós olhamos o conjunto, nós vemos crimes, nós vemos violência, vemos agressividade, vemos coisas ruins. Mas nós temos que perceber que na humanidade também tem coisas boas. Assim como nós, em nós, também nós encontramos qualidades e imperfeições, sombra e luz. Isso nos ajuda a olhar para o próximo com outros olhos, ver a bondade que existe no coração do próximo, a parcela de amor que existe no coração do próximo, que é aquela semente que Deus colocou em nós, lá na origem. Então os 2 filhos significam isso. E ele continua: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Por que ele não disse o mais velho? Disse o mais moço, mais jovem. E aí nós podemos nos reportar a nós mesmos. O mais jovem, o adolescente, normalmente é aquele mais impetuoso, é aquele mais irresponsável, é aquele mais ambicioso às vezes, é o mais às vezes revoltado. Quantas vezes nós vemos na adolescência isso? A revolta dos nossos filhos contra os pais. Então, mais moço significa espiritualmente aquele espírito mais infantil, mais extinto, mais preso ainda às coisas da terra, aos valores da terra. Por isso que ele se refere ao mais moço. E ele se dirigiu ao pai e disse: Dá-me a parte dos bens que me cabem. Ora, se nós imaginarmos que um filho chegue para nós e diga assim: Pai, me dá a minha parte na sua herança, o que é que nós vamos pensar? O que é que nós vamos falar para ele? Olha, o patrimônio é meu. Quando é que nós nos tornamos herdeiros dos nossos pais? Quando eles morrem. Quando eles morrem. Muitos estudiosos dessa parábola se dirigem em referência ao mais moço, dizendo que o propósito do mais moço era que o pai morresse. Eu não vou chegar a tanto, porque na nossa adolescência, na nossa infantilidade, nós às vezes estamos ambicionando outras coisas. E não que signifique que o fato de eu pedir a herança para o meu pai, eu estou querendo que ele morra. Muitos jovens querem a contribuição dos pais para terem vida própria. Mas com certeza aqui, nós podemos imaginar que este jovem tinha um egoísmo dentro dele. Porque ele, ao invés de ficar trabalhando com o pai, ele já começou a querer desfrutar de tudo aquilo que o pai poderia dar para ele. E então o que faz o pai? Às vezes nós, os pais humanos, iríamos recusar. Espera aí, tudo isso que eu tenho aqui é meu. A casa é minha, a cama que você dorme é minha. Tudo que você tem eu comprei com o meu dinheiro. Então isso é meu. Você não vai se apoderar disso por enquanto, só depois que eu morrer. Mas o que faz o pai, que é Deus? Ali estão. Ele repartiu os haveres, significando que Deus é o provedor universal. Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, até alcançarmos da ignorância à perfeição, à purificação. Deus nos dá tudo antecipadamente. Já nos deu o potencial das virtudes que nós precisamos desenvolver, que vamos desenvolver até nos tornarmos felizes. Dá todos os meios, todos os recursos de vida, nos dá um corpo, nos dá uma família, nos dá as condições de trabalhar aqui na terra, nos dá o oxigênio, nos dá o ar, nos dá a natureza. Ele é o provedor universal.
já nos concede tudo aquilo que nós precisamos. E aqui, nesta passagem, ele reparte. Ou seja, ele não deu só para o filho mais novo, ele deu para ambos os filhos, que é o que Deus faz para com todos nós. Ele não dá com exclusividade para um de nós, para um dos seus filhos. Ninguém é privilegiado na criação divina. Todos nós recebemos com igualdade. Todos nós temos as mesmas oportunidades de crescer, de melhorar e de ser feliz. Não há anjos criados por Deus. Os anjos, os espíritos puros, nada mais são do que espíritos que foram criados simples e ignorantes, que evoluíram até alcançarem um dia essa condição. Pronto. Deus é justo, misericordioso e bom. Trata todos nós com igualdade. O livro dos Espíritos vai falar que é do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo já foi átomo. Ora, tudo para Deus tem importância. A mínima partícula material, espiritual, ou anjo, pequeno planeta ou grande planeta, os grandes sóis, tem para Deus o mesmo valor, porque tudo é criação, tudo é filiação dele mesmo. Então Deus vem fazendo isso, repartindo com todos igualmente as suas possibilidades amorosas. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui nós vamos ver a característica do egoísmo do mais moço, que tem a ver com o egoísmo que ainda todos nós carregamos. O egoísmo é a principal chaga do homem no processo de evolução. Embora no começo, nas vidas primárias, o egoísmo seja uma qualidade importante para o nosso processo evolutivo, decorrente da necessidade de sobrevivência, da lei de conservação das espécies, mas à medida que nós vamos crescendo em espírito, que vamos desenvolvendo os nossos sentimentos, a nossa inteligência, nós devemos abafar o egoísmo para que o amor prepondere no nosso coração, determine as nossas condutas. Mas aqui o filho juntou tudo e partiu para uma terra distante. Então às vezes nós podemos querer o dinheiro dos nossos pais para abrir um negócio aqui próximo. Meu pai, eu não quero ser lavrador, porque o pai aqui na parábola era um fazendeiro, era um lavrador. Meu pai, eu não quero ser um lavrador, eu quero sair do sítio, eu quero ir para a cidade, eu quero fazer algo diferente, eu quero estudar, eu quero trabalhar em algo que me agrade. Mas aqui o filho mais moço juntou tudo e foi para uma terra distante. Naquele tempo, ir para uma terra distante significa não ver o pai por muito tempo. Atualmente, a terra distante quase não existe aqui entre nós, porque nós estamos conectados pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela internet, pelo telefone, pelo celular. É muito mais fácil nós nos comunicarmos. Agora imaginemos nós, na época de Jesus. Como seria difícil para o pai ter informações do seu filho, que foi para uma terra muito distante. Como fica o coração do pai? Como ficam os nossos corações quando o nosso filho sai à noite para uma balada, para uma festa? Nós já não ficamos angustiados? Muitas mães, muitos pais nem dormem à noite esperando o filho chegar. Agora imaginemos aqui o pai, cujo filho vai para muito distante. Ele não está, o filho, nem um pouco preocupado com o sentimento, com a dor que iria causar no pai. Ele estava preocupado consigo mesmo, que é a característica do egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é o amor a si mesmo, centrado na pessoa, centrado no ego. É amor ainda, mas é amor exclusivo para mim mesmo. E então ele estava
querendo se afastar do Pai, não valorizando a criação, não valorizando o amor que o Pai lhe deu, trabalhando ali, criando patrimônio, dando casa, dando comida, dando roupa. E lá ele dissipou todos os seus bens e viveu dissolutamente. Se nós imaginarmos que ir para uma terra distante significa o nosso afastamento de Deus, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós corremos o risco de nos derivarmos para o mal, nos derivarmos para a sombra e, por consequência, ao sofrimento. Diz o Livro dos Espíritos que o homem só é feliz ou infeliz quando cumpre ou descumpre a lei de Deus. Afastar-se do Pai e para uma terra distante é afastar-se das leis divinas, afastar-se da lei do amor, afastar-se da lei do bem. E todas as vezes que nós derivamos para o crime, derivamos para o mal, nós atraímos as consequências, porque todos nós, pela lei divina, somos compelidos à expiação e à reparação, principiando pelo arrependimento. Então todos nós estamos incursos nessa lei, e isso é uma consequência do fato de nós estarmos nos afastando de Deus. E quanto mais nós nos afastamos, quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais sofrimento nós provocamos no próximo e mais sofrimento nós provocamos em nós mesmos. Há uma história muito interessante de um pastor americano que um dos seus adeptos da igreja se afastou e ele não voltou para a igreja. E certo dia o pastor foi visitar o seu adepto lá, o participante da igreja. E lá nos Estados Unidos eles costumam ter aqueles chaminés, né? Aquelas lareiras. E o pastor entrou, sentado nas poltronas, e ficaram ali, um olhando para o outro, mais ou menos em silêncio, até que o pastor se levantou, foi até a lareira e tirou um carvão e deixou de lado. O carvão da lareira estava vermelho, estava incandescente, estava quente. E fora, eles começaram a observar. O vermelho se apagou e o carvão esfriou. E aí o companheiro olhou para o pastor e disse assim: eu já entendi tudo. Semana que vem eu estou na igreja. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da igreja, do centro espírita, da religião, o amor divino se esfria no nosso coração. E aquilo que é frio enregela, dificulta a nossa vida, dificulta o nosso caminhar. Então é preciso nós estarmos juntos. Muitas pessoas dizem assim: eu estudo espiritismo lá em casa, faço o evangelho. Mas é preciso que nós tenhamos essa comunhão fraternal. É preciso que nós vivamos juntos para que possamos aquecer os nossos corações. Porque a dor do próximo é exemplo para mim. Porque muitas vezes eu estou reclamando de uma dorzinha qualquer, e aí chega um companheiro que tem uma dor muito maior que a nossa. E aí nós olhamos e pensamos: puxa, isso que eu estou passando não é nada. E o centro espírita é propício para isso, propício para nós vermos as dores que as criaturas carregam em seus corações, e para nós nos resignarmos um pouquinho com as nossas dores, porque se estamos sofrendo, podia ser pior. E sabemos com o Espiritismo que só passamos por aquelas dificuldades que são importantes ao nosso processo educativo. Ninguém sofre sem merecer, ninguém sofre sem necessidade. Tudo é providência de Deus para que a gente possa crescer em espírito.
Então ele foi para bem longe e gastou todos os seus bens, todos os seus valores, viveu dissolutamente. Ele viveu então mundanamente, mundanamente, viveu aqui na terra, viveu os prazeres da terra, os prazeres do corpo, os prazeres dos vícios. E Jesus falou que era preciso que nós estivéssemos no mundo, mas pensando nas coisas dos céus, que nós amealhássemos tesouros dos céus, porque os tesouros da terra, os ladrões roubam, as traças e a ferrugem consomem. Então somos seres da terra ainda, pés na terra, mas com o coração e a mente voltados para a nossa destinação final, que é a condição de espíritos imortais que todos nós somos, no regresso ao mundo espiritual. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Muitas vezes nós imaginamos que, se eu perder tudo, eu me viro, alguém me ajuda. Aqui a situação foi agravada, porque depois de ter consumido tudo, e talvez imaginando que alguém pudesse ajudar, ainda veio uma grande fome no país. Então nós não podemos imaginar que as nossas situações poderão encontrar todas as saídas muito facilmente, porque nós não sabemos quais serão as circunstâncias da nossa vida. E muitas vezes nós queremos viver aqui só desfrutando. Nós conhecemos, porque é público e notório, que no Brasil foi divulgado, aquele playboy brasileiro, George Guilhem. Ele herdou uma grande fortuna mesmo. E ele então fez um cálculo. Calculou que poderia gastar quanto que ele quisesse, seria suficiente para ele viver até os 60 anos de idade. Na época dele, a vida média era mais ou menos isso. Eu sei porque quando eu entrei na magistratura, nós calculávamos para a indenização a sobrevida de uma vítima até os 59 anos. Isso há 35 anos. Então, se um pai de família morresse num acidente de trânsito, o juiz condenava o autor a indenizar a família, a pagar uma pensão para a família, até quando a vítima completaria 59 anos. E então, esse Jorginho, ele viveu dissolutamente, gastou toda a sua fortuna, e quando chegou aos 60 anos, ele estava saudável, porque tinha uma vida farta, e nesse tempo todo, os recursos sociais da medicina melhoraram. E hoje a vida média do brasileiro, mulher parece que é 72 anos, o homem mais ou menos 70 anos, e ele, na última entrevista que ele deu na televisão, ele estava vivendo num apartamento emprestado por um amigo. Os valores da terra devem ser bem aproveitados por todos nós, com prudência, com cuidado, sempre pensando que tudo que temos na terra são empréstimos de Deus. Como na parábola, tudo que o jovem tinha, que os filhos tinham, era um patrimônio do pai, não era dos filhos, tudo era emprestado. E aqui na terra, tudo é emprestado para nós, até o nosso corpo. Por isso a importância de nós cuidarmos do nosso corpo. Deus nos deu, por intermédio dos nossos pais, para que nós possamos estar aqui, trabalhando na reencarnação e nos tornarmos espíritos melhores. O nosso corpo, os nossos valores materiais, até mesmo os nossos amigos, são empréstimos divinos, dos quais nós temos que prestar contas daqueles talentos que nós estamos usando a empréstimos de Deus. Então ali, ele começou a passar uma grande necessidade. E é interessante porque muitas vezes nós precisamos chegar ao fundo do poço
estar muito necessitados, sofrendo bastante, para depois nós começarmos a pensar novamente em Deus, para nós tentarmos voltar para Deus. A gente quer usufruir de todos os prazeres da terra, e enquanto nós ainda temos recursos, nós não pensamos muito em Deus, nós não pensamos muito em espiritualidade. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer assim: eu vou pensar em ir para a igreja só depois que eu me aposentar, só depois que estiver velho, agora eu sou moço, eu quero aproveitar a minha vida. Às vezes nós não chegamos ao fim da vida. Quantos jovens desencarnam, morrem? Quantos de nós ficamos doentes, inválidos? Nós. Enquanto nós temos saúde, é preciso aproveitar para o desenvolvimento das coisas espirituais. Enquanto nós estamos com a mente equilibrada, é o momento de nós estarmos adquirindo virtudes. Como é que nós podemos enfrentar uma doença se não tivermos resignação e paciência? A vivência doutrinária, as experiências diárias é que vão nos fortalecer, que vão desenvolver em nós as virtudes, para quando chegar a grande dor, a grande necessidade, nós estarmos preparados para o enfrentamento. Por isso não podemos esperar, não esperemos a dor, não esperemos o sofrimento bater à nossa porta, porque quando chegar, pode ser que nós não estejamos preparados. E aí, para nós descambarmos para os vícios, para a revolta e para o suicídio, é um passo muito fácil, muito pequenininho. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Aqui maior infelicidade ainda, porque o moço estava distante da sua família. Ele não tinha com quem se amparar, onde se agarrar para sair da sua grande necessidade. Encontrou apoio num cidadão, alguém que o ajudou de alguma maneira, sabe-se lá o motivo, porque ele não era, esse cidadão não era tão caridoso assim, ele não era um judeu, tanto que o deixou guardar os seus porcos. Cuidar de porcos para os judeus era uma coisa imunda. Eles não se davam a isso, porque o animal para o judeu, o porco para o judeu, era um animal imundo. E foi humilhante, né? A conduta do cidadão em relação ao jovem judeu ali foi uma humilhação a mais para a condição de vida que ele se encontrava naquele momento. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Claro que ele se alimentava, mas ele estava tão necessitado, tão carente, que ele queria até mesmo se alimentar das vagens selvagens, que são as alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ou seja, ele estava em grande sofrimento. E foi aí que ele começou a ter algumas reflexões. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Quando nós descambamos para a vida dissoluta, quando nós entramos no sofrimento, esse sofrimento, ele serve como um estímulo para as nossas reflexões, para o arrependimento. Cair em si é a tomada de consciência, a reflexão que eu faço sobre a minha vida. Quando chega a dificuldade, quando chega o problema, quando eu me dou conta daquilo que eu fiz de errado. E, infelizmente, eu só dou conta do que eu fiz de errado quando chega o sofrimento, as consequências daquilo que eu fiz, e aí eu paro, reflito e caio em mim. Eu reflito
Eu percebo que alguma coisa eu fiz de errado. E aí chega o arrependimento. Quando nós vamos estudar no livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, encontramos lá num dos itens que a redenção do espírito, em razão dos erros cometidos, se dá em 3 fases: o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é exatamente esse cair em si, que é diferente do remorso. O arrependimento é o start que leva a criatura a caminhar adiante para a expiação e para a reparação. O remorso, ele interrompe este processo, porque a criatura fica ali na culpa, na autoculpa. Ele fica se recriminando por aquilo que ele fez e não caminha adiante. O arrependimento tem por objetivo impulsionar a criatura para o bem, para não errar mais. Mas o remorso faz com que a criatura permaneça ali patinando, quando o propósito é nós nos levantarmos da queda e caminharmos adiante na nossa trajetória. Imaginemos aí que a gente pega o caminho errado. Estamos dirigindo pela estrada e erramos o caminho. Dali a algum tempo nós percebemos que erramos. Chega um grande sofrimento. Já, puxa vida, errei o caminho, andei 40 quilômetros, 1 hora, agora eu tenho que voltar. Adianta eu ficar parado ali no meio do caminho, chorando, lamentando? Não, o que eu faço? Dou meia volta e sigo pela estrada. Será fácil? Não, não será fácil. Se eu vir muito rapidamente, na percepção do tempo, o meu retorno é sempre muito mais difícil, demora mais e eu gasto mais combustível para retornar ao meu caminho. Mas eu sei que eu tenho que voltar. E assim também deve ser em relação a nós. Nós precisamos voltar aos caminhos certos quando nós erramos. Porque o caminho certo, ele é mais tranquilo, ele é mais sinalizado, a pista é melhor. Todo atalho que nós tomamos é sempre um atalho perigoso, que nós não sabemos para onde nós vamos. Há uma história muito interessante contada por Silveira Sampaio, numa das obras da Zíbia Gasparetto, daquelas primeiras que ela publicou, e que ele conta que ele entrevistou no plano espiritual um juiz. O Silveira Sampaio, ele era um repórter, tinha um programa de televisão no Rio de Janeiro, e ele, depois que desencarnou, resolveu prosseguir com essa atividade, e ele então foi entrevistar um juiz, dentre outras profissões. E ele pediu ao juiz que contasse um caso que fosse muito interessante, muito significativo para o juiz. E o juiz então contou que ele julgou o caso de um homem que surpreendeu a mulher com o amante em adultério, pegou a arma e matou os dois. E ele foi submetido a julgamento pelo tribunal do júri, num tempo em que uma das defesas em relação a esse tipo de crime era a legítima defesa da honra, que não existe mais, graças a Deus, mas que em geral as pessoas acabavam aceitando, justificando até que nós poderíamos matar o próximo para limpar a nossa honra. E o homem, ele ficou vários anos preso, o assassino. Quando foi levado a julgamento, ele foi absolvido. E o juiz o chamou e disse: o senhor foi absolvido pelos jurados, o senhor pode ir embora. E ele então olhou para o juiz e disse: mas excelência, eu não posso ser absolvido, porque nada justificava eu tirar a vida de 2 pessoas. Meu crime não se justifica, eu não posso ser absolvido. E o juiz disse para ele: sinto muito, mas o senhor foi absolvido. Ele falou: não, mas além disso, eu também havia traído a minha mulher, então eu não posso ser absolvido de qualquer maneira. Aquele tempo de reclusão fez com que ele caísse em si, percebesse os seus enganos. E o juiz então conta que depois de muito tempo, já tendo desencarnado, quis, por curiosidade, saber quais foram os destinos daqueles 3 personagens envolvidos no fato. E ele descobriu que os 2 que foram mortos já tinham perdoado o criminoso, mas que o criminoso
não tinha se perdoado. E então sofria amargamente ainda nas regiões inferiores. A consciência de culpa, não devidamente instrumentada pelo Evangelho, pela doutrina espírita ou pela consciência correta, fez com que ele ficasse ali se martirizando, sofrendo, quando Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer que nós sejamos instrumentos do bem, que nós pratiquemos o bem, porque o bem é a única maneira de nós neutralizarmos o mal na nossa vida. O mal não combate o mal, só o bem, como está lá na epístola de Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Sempre quando nós estamos em dificuldades em relação à nossa vida, a vivência do bem é o caminho melhor para que nós possamos nos reenquadrar na lei de Deus. Praticar o bem todo dia é a nossa solução. Não nos prendemos ao passado, não nos ligamos ao futuro, mas vivemos o agora. Vivemos da melhor maneira possível, praticando o bem, porque o amanhã será exatamente a consequência daquilo de bem que nós fizermos na vida presente. Ele então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Essa é a percepção do que eu tinha e do que eu perdi. Eu tinha saúde e agora estou na doença. Eu tinha dinheiro e agora estou na pobreza. Eu tinha amigos e agora estou sem amigos. Eu tinha família e agora estou sem família. Infelizmente, no nosso estágio evolutivo, nós percebemos o que é certo e o que é errado pelo contraste. Quando nós perdemos, quando nós não temos mais, aí que nós começamos a valorizar aquilo que nós tínhamos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Aqui, depois do arrependimento, nasceu uma atitude mental. Levantar-me-ei e vou procurar o meu pai e dizer a ele que eu pequei. Este é o primeiro momento depois do arrependimento. Mas não basta nós termos a intenção. É preciso ter uma ação. É preciso ter uma atitude. Nós estamos cheios de ideais, nós estamos cheios de vontade, mas é preciso um esforço, é preciso uma atitude para que nós possamos sair. Então estou ali querendo melhorar, querendo sair da minha dificuldade, mas se eu não agir, eu não vou conseguir. Ele diz ainda: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Muitas vezes, quando nós estamos enganados pelos erros cometidos, nós ficamos assim a pensar que Deus não vai olhar por mim, que eu não mereço o amor de Deus, que eu não mereço nem o amor do próximo. E muitas vezes nós temos no sofrimento, na miséria, uma forma de nós nos autopunirmos por aquilo que nós fizemos. Nós achamos que merecemos sofrer mesmo, que eu mereço estar na miséria, que eu mereço estar sozinho. Esse é um pensamento da baixa autoestima, do não merecimento, de nós não pensarmos como filhos de Deus. A ideia de Deus é ainda aquele Deus punitivo, Deus que castiga, Deus de justiça. Quando Deus, conforme o evangelista João, Deus é amor, Deus é misericórdia, aquele que nos compreende na nossa profundidade, é aquele que nos ama e que nos vai nos conceder todas as possibilidades para o nosso crescimento. E ele então teve essa atitude. Levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Nesse levantar-se, é muito importante nós que somos espíritas pensarmos que nós não estamos sozinhos quando estamos na queda. A literatura espírita é recheada de informações sobre isso. Quantas vezes nós somos assistidos pelos nossos protetores, nossos mentores, anjo da guarda,
para que nós nos levantemos. Eles estão ali, né? Sai daí, né? Acorda, melhora, vai para frente, porque a nossa queda, o nosso sofrimento é motivo de sofrimento também para os nossos protetores. Eles se entristecem quando veem o nosso sofrimento, e eles fazem de tudo para nos tirar da situação em que nós nos encontramos. Muitos companheiros espirituais reencarnam junto conosco para nos dar suporte, para nos ajudar na nossa caminhada. Às vezes é o nosso pai, às vezes é o nosso filho, às vezes é um orientador profissional do Santo Espírito, alguém do Santo Espírito, um psicólogo, muito próximo de nós, alguém que está ali dando-nos suporte para que a gente possa seguir adiante e nos tornarmos vencedores espiritualmente falando. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Deus não nos conhece perfeitamente. Se nós estamos voltando para Deus, quando surge a mínima fagulha da vontade de voltar ao Pai, aquele mínimo desejo, quando acende uma luzinha interna, Deus já sabe. Então, mesmo que nós estejamos distantes dele, Ele já sabe que nós estamos preparados para voltar. Por isso que nas regiões inferiores, em todos os cantos do nosso planeta, existem equipes espirituais, mentores, trabalhadores, socorristas, que estão a nos observar. Onde há alguém com condições de ser resgatado, eles estão presentes. Sempre me recordo do livro Memórias de um Suicida, não sei se vocês já leram. Naqueles vales sombrios, de imenso sofrimento, os mensageiros variados da equipe de Maria descem às sombras para resgatar aqueles que estão arrependidos, que querem melhorar. Ninguém fica sem socorro. Ninguém. Nenhum de nós está abandonado pelo Pai. Por mais que nós estejamos sofrendo, por mais que as coisas pareçam difíceis, precisamos confiar na presença, no amor de Deus nas nossas vidas. E se a fé se tornar forte, sendo capaz de mover montanhas, com certeza nós seremos capazes de superar os nossos problemas. Ah, mas pode demorar? Pode. Porque às vezes as colheitas são mais demoradas. Tem sementinha que você planta, ela cresce rapidinho. E tem semente que demora para crescer, se tornar uma árvore e produzir. Assim também. Às vezes as consequências dos nossos atos se esparramam no tempo, na amplitude. E para consertar, às vezes demora. Então, mas se nós confiarmos em Deus, com certeza nós sabemos que há uma luz no fundo do túnel, que nós seremos capazes de vencer todas as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. E aí, o que fez o pai aqui? Olha que ele avistou o filho chegando lá perto da propriedade, saiu correndo, e o abraçou, e o beijou. Era a manifestação do seu amor, do seu perdão. O pai estava dizendo para ele: você é o meu filho querido que estava perdido e agora está voltando. Eu te amo. É isso que está dizendo. Porque esses gestos amorosos, é isso. Ele não esperou o filho chegar, não esperou o filho se humilhar, se ajoelhar, não. Ele foi ao encontro, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
tudo aquilo que ele havia proposto, havia pensado em fazer. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Aqui nós podemos imaginar que as coisas do filho estavam guardadas. A roupa devia estar preparada ali, guardada. E Deus sabe que nós vamos voltar. Sabe? Ele espera. Ele deixa que nós usemos do nosso livre-arbítrio conforme nós queremos. Por que nós fazemos o mal? Por que Deus permite as guerras? É o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha de evolução. Nós escolhemos nossos caminhos. E Deus não fica triste com isso, não. Porque Ele sabe de tudo. Só fica triste quem não sabe, quem espera felicidade e recebe contrariedade. Mas Deus sabe. Então nós podemos imaginar que Deus tem plena ciência de que as experiências dolorosas que nós vivenciamos são necessárias ao nosso processo evolutivo. Ele sabe que nós vamos voltar. Então Ele fica lá, tranquilo, se é assim que nós podemos pensar no Deus humano, está tranquilo, fazendo a obra dele. Vai, filho, vai lá. Quando você quiser voltar, está aqui a minha casa. Volte. Muitas vezes, nós pais humanos, fechamos as portas para os nossos filhos. Às vezes o filho quer seguir o seu caminho. E o que você diz para ele? Se você sair daqui, nunca mais volte. Você não é mais meu filho. Ingrato. É porque nós não amamos como Deus nos ama. Não podemos fechar as portas para os nossos filhos. É muito comum em relação aos drogados. Quando os nossos filhos se encaminham para os vícios, nós os relegamos, os abandonamos e não os consideramos mais como os nossos filhos. Não podemos fechar portas, como Deus não fecha portas para nós. E Ele então pediu que colocasse a melhor roupa, pondo o anel no dedo, porque o anel significava que o anel é da família, que ele ainda era o filho, e lhe deu sandálias, porque só os escravos andavam descalços. Os da família usavam sandálias, proteção para os pés. Trazei também matar o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ele não mandou matar uma galinha qualquer, mandou matar uma cabeça de gado, cevada, gorda. Com certeza ele estava fazendo uma grande festa, não só para a família acanhadinha ali, mas para toda a vizinhança, para atender muita gente. O pai queria que todo mundo soubesse, se regozijasse com a volta do filho, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, começaram a festejar, porque no céu há mais festa pelo criminoso que se redime, do que pelos próprios anjos, porque os anjos já estão integrados com Deus, mas os criminosos, estamos afastados do Pai, estávamos perdidos, e agora estamos voltando para Ele. E aqui nós começamos uma outra parte da parábola, porque esta parábola, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas a parábola não diz só de um filho, diz de dois filhos. Alguns dizem, esta parábola poderia ser a parábola dos dois filhos. Outros dizem, esta parábola poderia ser a parábola do Pai misericordioso, porque o objetivo é mostrar para todos nós a misericórdia de Deus em relação a todos nós. E aí entra o filho. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, a festa. Chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ora, não era o filho? Não era da família?
Por que não foi perguntar: pai, o que é que está acontecendo aqui? Por que essa festa? O fato dele perguntar para o criado significa que, embora ele vivesse com o pai, ele não estava integrado com o pai. Por que será que o filho mais velho, tendo recebido a sua parte, permaneceu com o pai? Porque ele também não foi embora. Será que ele amava o pai? Ou será que ele estava interessado em receber mais herança, mais patrimônio? Porque o filho mais novo foi embora e o pai continuou com a propriedade. Ora, agora sou só eu, só um filho. Será que ele não estava egoisticamente também interessado em mais coisas do pai? Esta explicação leva a isso. Porque se ele tivesse a intimidade amorosa, afetiva com o pai, ele teria que perguntar, mas não, ele perguntou para o criado, escondido ali. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou, olha só, ciúmes, revolta. Ele não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliar. Novamente o pai misericordioso vai ao encontro do outro filho, revoltado, indignado, ciumento, egoísta também, para propor a conciliação, a reconciliação. Não é isso que Deus pede para todos nós? Amarmos uns aos outros? Nos reconciliarmos até mesmo com os inimigos, enquanto caminhamos com eles? Não é essa a proposta? Do perdão, 70 vezes, 7 vezes, indefinidamente. Conta-se que uma mulher foi conversar com Chico Xavier e disse: Chico, eu não aguento mais o meu marido alcoólatra, bebe há muito tempo, briga comigo. Eu já o perdoei muitas vezes. O Chico disse: mas o Evangelho fala que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas Chico, já perdoei mais de 490 vezes ele. Enquanto o Chico estava ali refletindo sobre o que falava, disse que o irmão apareceu e falou: irmã, o irmão está dizendo que é para perdoar 490 vezes cada ofensa. É indefinidamente, porque o perdão é benefício para nós mesmos. Quando eu perdoo, eu me liberto, mas o outro muitas vezes continua escravizado aos erros cometidos, ao sofrimento. Então a reconciliação é uma necessidade que nós mesmos percebemos isso aqui na Terra. No Poder Judiciário, hoje, atualmente, o juiz é obrigado a marcar uma audiência de conciliação antes de começar o processo. Porque o conflito, ele não é bom para a sociedade, não é bom para nós. Quando nós carregamos a mágoa no nosso coração, é como se nós carregássemos uma sujeira conosco. Por onde nós vamos, nós estamos agarrados àquela sujeira e aquilo nos faz mal. Então, o convite divino é para a nossa reconciliação, é para que nós estejamos vivendo em harmonia, em paz, fraternalmente com o próximo. Às vezes é difícil, às vezes é preciso dar tempo ao tempo, às vezes é preciso que as circunstâncias permitam a aproximação de outras pessoas, para que a gente possa se entender melhor. Mas a reconciliação é necessária. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que tecido sem jamais transgredir mal algum tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar com os meus amigos. Aqui ainda nós vemos o filho mais velho se submetendo por um dever, uma ordem. Nós cumprimos ordem por dever. Quantos de nós só usamos o cinto de segurança porque senão somos multados? E ainda hoje, apesar das leis e das multas, nós estamos infringindo a lei usando celulares. Quantas vezes nós vemos as pessoas usando o celular ao volante? E é uma multa pesada, quase R$250,
mais 7 pontos na carteira. Nós sabemos que é uma infração, sabemos que tem uma pena e continuamos infringindo. Então ele só cumpria ordens, ele não estava ali com o pai amorosamente, sentindo que aquela fazenda, aquela casa, a família era algo dele também. E nós precisamos sentir isso, que o universo é nosso, nós somos parte integrante, nós precisamos contribuir para a harmonia, para a ordem universal. Não podemos viver apenas preocupados conosco mesmo. Outro dia eu estava assistindo novamente aquele primeiro Homem-Aranha. Não sei se vocês assistiram. Não assistiram? É proibido assistir. Não. Mas é muito interessante porque o Homem-Aranha, ele vai, depois que ele tem os poderes, ele vai lá lutar para ganhar $3.000. E aí ele ganha, o Homem-Aranha, claro. E quando vai receber o dinheiro, o homem dá $100 para ele. Não, mas o combinado não era esse, o combinado era 3.000, eu quero os 3.000 para você comprar um carro. Tá? E ele falou, não, isso é $100 e esse mesmo vai embora e acabou. E ele então vai embora. Quando está na porta, entra um ladrão armado, assalta e leva o dinheiro. E aí o homem grita lá, pega ele, segura ele aí. E ele deixa o cara embora. E o cara chega e fala assim, por que você me segurou? Eu falei, mas o que eu tenho com isso? A mesma frase que o homem usou para ele quando ele disse que precisava do dinheiro. O que eu tenho com isso? Acontece que quando ele desce, ele vê um homem baleado na rua. E o homem baleado era o tio dele, que foi baleado por aquele homem, aquele assaltante que ele deixou passar. Então nós somos parte integrante do universo. Se estamos vendo um caco de vidro no chão, por que não tirar? Não, mas não foi eu que joguei. Mas quem será que vai pisar naquele caco de vidro? Será que não vai prejudicar alguém? Será que não pode ser o nosso filho ali que vai se machucar? Então nós temos que estar harmonizados. Eu não posso, não devo viver apenas porque alguém me manda fazer assim. Eu preciso me sentir integrado amorosamente, responsável pela harmonia universal. E nunca me desse um capricho sequer para alegrar com os meus amigos. Não é alegrar contigo, pai. O senhor nunca deu um capricho para fazer uma festa familiar, para a gente se divertir. Não, era cabrito para fazer festa com os amigos. Então, o filho mais velho, tanto quanto o novo, também era egoísta, egocentrista. A humanidade é assim. Estamos todos juntos no processo de evolução. Vamos nos tornar espíritos bons? Vamos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar por ele convite cevado. Então respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que você nos desejássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E um dia eu estava fazendo essa mesma palestra, o companheiro falou assim, mas acabou assim, desse jeito, hein? O que aconteceu com o filho mais velho? Será que ele se reconciliou com o mais novo? Será que ele aceitou? Né? Ficou de bem com o pai também? E eu fiquei, pensão. Esse é um aspecto que muitas vezes nós não pensamos. Depois de meditar um pouquinho, eu pensei assim, Jesus não terminou a parábola, ou não completou a parábola, porque ele estava deixando uma pergunta para nós. Se fôssemos nós, o filho mais velho, como é que nós nos comportaríamos? Quando o pai nos convida
a reconciliação, o perdão, a aceitação do outro. Como é que nós nos comportamos? Será que hoje nós não temos que nos reconciliar com alguém também? Será que o pai da parábola, que é Deus, não está perguntando: bem, vamos nos reconciliar? Todos nós somos, né? Todos vocês são meus filhos. E eu assisti um filme também chamado Esqueceram de Mim. Lindo, né? Mas o importante desse filme para nós aqui é a mensagem do perdão por trás. Porque o menino, ele era vizinho de um senhor, andava de capa, bota, cara meio feia, e ele tinha medo desse homem. E um dia, fugindo dos bandidos, ele entrou na igreja, o menino. E lá de um lado estava o homem sentado ali. E ele, com medo, sentou na outra fileira. E dali a pouco, o homem foi sentar perto dele. Se dirigiu ao menino dizendo: você está vendo aquela menininha ali do coral? Ela é minha filha, minha neta. E eu só posso vê-la aqui. E o menino perguntou: mas por que você só pode vê-la aqui? Ah, porque eu estou brigado com meu filho e ele não me deixa ir lá para vê-la. Então eu venho aqui, fico aqui vendo ela cantar, depois converso com ela. E ele, na ingenuidade da criança, ou na sinceridade, ou na inteligência, porque muitas vezes na criança nós encontramos o espírito mais velho, perguntou: por que você não telefona para o seu filho? E aí, quando nós pulamos para o final do filme, nós vamos ver que a família do garoto retorna no Natal. E as últimas cenas estão ali exatamente olhando pela janela e vendo o Senhor com a garotinha no braço e um casal ao lado, certamente o filho e a nora. A mensagem do Natal, que é a mensagem da reconciliação, é a mensagem do Pai, é a mensagem de Jesus para todos nós, de nós estarmos nos reconciliando uns com os outros, desejando, estando aberto para isso. Às vezes o outro não está, mas não importa. Importa que nós estejamos abertos para a reconciliação, para o perdão, porque Deus sabe das nossas intenções. E se nós orarmos, chegará um momento em que as circunstâncias serão favoráveis para a nossa reconciliação. Então a parábola fica em aberto exatamente para as nossas reflexões individuais, porque chegará o dia que nós seremos convidados a nos reconciliarmos com todas as criaturas com as quais nós convivemos. Muito obrigado, muita paz, foi um prazer.